Olá pessoal, como vocês têm passado? Estão gostando das propostas pedagógicas do programa Linhas do Conhecimento? Relembrando, meu nome é professora Cristiane. Agora que eu já me apresentei, eu vou dar um tempinho para você lavar as suas mãos. Enquanto você em casa vai lavar as suas mãos, eu vou passar álcool em gel nas minhas aqui, ok? Ok, mãos limpinhas, tudo higienizado? Vamos para a nossa aula? Agora eu vou te dar um tempinho para anotar os dados sobre a nossa proposta pedagógica. Preste muita atenção, pegue seu material e anote os dados. A nossa proposta pedagógica de hoje vai falar sobre um dos 75 bairros da cidade de Curitiba. A dica que eu vou te dar é que este bairro recebeu o nome de dois engenheiros super importantes e que você já viu e assistiu em uma videoaula nossa daqui. Então, esses dois engenheiros deram o nome para este bairro. Agora eu vou te apresentar o bairro que a gente vai estudar. É o bairro Rebouças. Ele está localizado na Regional Administrativa da Matriz, a Regional da Matriz. E ele faz divisa com alguns bairros. Vamos conhecer? O primeiro bairro é o Jardim Botânico. Depois temos Água Verde, Parolim, Prado Velho e Centro. São esses bairros que fazem divisa com o bairro Rebouças. Esses dois engenheiros foram importantes, se destacaram e por isso o bairro recebeu o nome de Rebouças. O bairro Rebouças tem uma população aproximada de 14.888 habitantes. Esses dados são do IBGE, Censo Demográfico de 2010. Então já é um pouquinho para trás. Então pode ser que esses dados já alteraram. A área total da Regional Rebouças, do bairro Rebouças, é de 2,97 km².
Então, ela fica, como eu já te falei, na regional da Matriz. Antes de a gente começar sobre a história do bairro Rebouças, e agora eu já te contei um pouquinho como ele é, como que ele está fundamentado, a gente tem que descobrir como que ele se chamava antigamente, há muito, muito tempo atrás. Esse bairro, ele foi o primeiro bairro industrial de Curitiba, e ele se chamava Campo da Cruz. Era uma região muito pouco habitada. Lá no final do século XIX, começaram a construir a estrada de ferro, que ligava Curitiba a Paranaguá. E essa estrada de ferro tinha a estação ferroviária aqui em Curitiba, na região do Rebouças. Então, toda a história do bairro do Rebouças está ligado à estação ferroviária. Então, tudo se desenvolveu, tudo cresceu. Então, a cidade começou a ganhar novos olhares, novas molduras. Então, o bairro de Santa Cruz foi escolhido para receber a primeira estação ferroviária do estado. Então, a primeira foto que eu te mostrei é uma foto antiga. É quando era lá no início da construção da estrada de ferro. Essa já é um pouquinho mais atual, né? Então, quando foi feita a parte de cima da estação de ferro. A vinda da ferrovia para ali a região do Rebouças trouxe grande crescimento. Crescimento em que sentido? Crescimento industrial. Ali se instalaram muitas indústrias, atraindo novos comerciantes. Então as pessoas vieram criar um centro de comércio, um centro industrial ali. Ali nós temos a primeira fábrica da Leão Júnior, lá no século XX, aqui no Paraná. Essa fábrica se transformou, recebeu o nome de Mate Leão. Depois temos a antiga fábrica da Fiat Lux, que fazia os fósforos de segurança. Hoje ela se chama Switchmet. Também temos a antiga cervejaria Atlântida, que recebeu este nome. Ela era a maior cervejaria do estado do Paraná e depois ela foi se transformando. Então, ela era a cervejaria Atlântida, foi comprada pela Brahma e depois a Brahma adquiriu e comprou os direitos e se transformou Ambev. Então, olha quanta transformação, olha quanta evolução teve ali na região de Rebouças. Outra indústria que se instalou ali na região foi o Moinho Paranaense. Então, o trem parava e descarregava muito próximo ao moinho. Este espaço também sofreu transformação. O que a gente pode perceber que depois ele se transformou na Fundação Cultural de Curitiba e hoje ele é o Moinho da Inovação, o Moinho de Engenho de Inovação, que pertence ao Vale do Pinhão. Então é um espaço onde se desenvolve, onde se cria a inovação em Curitiba. Lembra que eu falei para vocês o porquê que o bairro recebeu este nome? Então, o bairro passou a se chamar em 1968 Rebouças. Por quê? Foi uma homenagem aos engenheiros André e Antônio Rebouças. Antônio e André Rebouças. Os dois idealizaram o projeto da construção da ferrovia. Então, eles desenharam, escreveram. Quem mais trabalhou na construção da ferrovia aqui no nosso estado foi o Antônio Rebouças. Foi esse aqui, tá? Então, ele que esteve mais envolvido na construção, na obra, mas ele não chegou a concluir essa obra, porque ele faleceu durante o projeto na metade do percurso. Então, essa ferrovia ligava Curitiba a Paranaguá. Então, tudo que era produzido aqui em Curitiba, a erva mate, a madeira, era escoado, transportado
pela ferrovia até o Porto de Paranaguá. Esses dois irmãos foram super importantes porque eles não só fizeram o traçado da ferrovia, a construção da ferrovia, mas também eles reorganizaram a Estrada Graciosa. Porque a Estrada da Graciosa tinha alguns obstáculos, tinha algumas imperfeições, então eles reorganizaram o traçado. Esse reorganizar o traçado, melhoria da estrutura, melhoria das pontes, melhoria do acesso, para que as carroças e as mulas pudessem chegar mais fácil no nosso litoral. Então, olha quantas contribuições os irmãos engenheiros Rebouças trouxeram para o nosso estado. E tem muito mais aí, se a gente pesquisar, tem muita contribuição desses irmãos para o estado do Paraná e para o Brasil. Esses irmãos eram baianos, estudaram nas melhores escolas do mundo, lá no exterior, viveram em pleno período da escravidão e marcaram seus nomes na história paranaense e na história brasileira. Então eles são importantes autoridades ilustres do nosso país. Agora eu vou te mostrar uma foto da atualidade que mostra como a Graciosa está hoje. Você lembra que eu te falei que eles fizeram a construção da estrada de ferro? Então vamos ver as fotos há muito tempo atrás. A estrada de ferro foi um marco para o estado do Paraná e para o Brasil, pois foi considerada a maior obra de engenharia que o Brasil já viu. Foram muitas toneladas de ferro, madeira, os desafios climáticos, os desafios de abismos e montanhas que eles tinham que ultrapassar. Estas são imagens antigas e agora eu vou te mostrar as imagens da atualidade. Então, voltamos lá para o nosso bairro Rebouças. Hoje, o bairro Rebouças é uma das localidades muito valorizadas. Área comercial, nós encontramos universidades, shoppings, então é uma área muito valorizada. Tem apartamentos, tem prédios, tem setores históricos, tudo dentro do bairro do Rebouças. E ele é muito importante a gente entender essa história do bairro, porque a gente aprende como Curitiba cresceu, como Curitiba se desenvolveu. Então, conhecendo a história do bairro, a gente entende e conhece um pouquinho mais do crescimento da nossa cidade. O bairro de Rebouças, além de ter os limites com outros bairros, ele apresenta limites com ruas. Então, quais ruas são as ruas de destaque que fazem divisa com o bairro? Então, Avenida 7 de Setembro, a Rua Brigadeiro Franco, Avenida Presidente Kennedy e Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Chile. Então, esse é a divisa do nosso bairro. Também há mais uma homenagem aos engenheiros Rebouças, a Rua Engenheiro Rebouças. Essa rua recebeu o nome em homenagem aos engenheiros que idealizaram, lembra? A ferrovia. Agora eu vou te mostrar algumas fotos da atualidade. E essa rua começa nos bairros Jardim Botânico e termina no Rebouças. A Rua Engenheiro Rebouças começa na Avenida Dario Lopes dos Santos e termina em frente à Arena da Baixada, na Praça Afonso Botelho. Vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre os destaques do nosso bairro Rebouças? Nós temos alguns pontos que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso destaque. O Museu Ferroviário fica dentro do Shopping Estação e guarda toda a história da ferrovia no estado do Paraná. Vale muito a pena conhecer esse espaço. Quando acabar esse período da pandemia e que os museus estiverem abertos, você pode visitá-lo. A entrada é franca. Então lá a gente encontra vários materiais, várias fotos, vários utensílios que pertenceram à ferrovia. Esta é a entrada do Museu Ferroviário. Então toda essa parte, essa estrutura foi preservada
Então, dentro do shopping é o espaço da estação. Então, esse espaço foi preservado. Também temos uma Maria Fumaça, uma locomotiva a vapor, que se encontra na entrada do museu. Também temos uma imagem dentro do museu, com a Maria Fumaça, Dom Pedro II, Antônio Rebouças e Teixeira Soares. Dom Pedro II foi o que autorizou a construção da ferrovia. O engenheiro Antônio Rebouças foi o que começou e idealizou o projeto da ferrovia e o Teixeira Soares que finalizou o projeto da ferrovia. Lembra que eu te falei? O museu está dentro do Shopping Estação? Então, ele está dentro do Shopping Estação. O Shopping Estação recebeu este nome em homenagem à primeira estação ferroviária do estado do Paraná. O Shopping Estação, ele está localizado numa área muito favorecida. Tem comércios ao entorno, grandes avenidas, é atingido pela linha central do ônibus e também encontramos empresas e instituições de ensino. Então, o Shopping Estação está ao seu entorno muito bem referenciado. Então, lembra que eu te falei que o Shopping Estação está bem cercado por elementos comerciais e instituições de ensino? Um exemplo é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu vou falar bem devagarzinho. UTFPR. Por que ela recebeu este nome? Ela foi uma instituição não criada, ela foi transformada. Por quê? Ela era o antigo Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado do Paraná. Então, essa universidade foi transformada. A UTFPR oferece 100 cursos superiores de tecnologia, bacharelado, entre eles engenharias e licenciaturas. Agora, a gente vai para outro ponto importante do bairro Rebouças, a Praça Ouvidor Pardinho. Ela recebeu este nome por causa de Rafael Pires Pardinho. Rafael Pires Pardinho foi um ouvidor. Ele era português, formado em Direito em Coimbra, em Portugal. O que é um ouvidor? Lembra lá das aulas de história, quando a gente estudava as capitanias hereditárias? Quando o Brasil era dividido em capitanias? Então, ele era um ouvidor, ele era responsável, é como se fosse um presidente, um governador. Ele era responsável pela capitania de São Paulo. E daí, o que aconteceu? O reino pediu para que Rafael Pires Pardinho viajasse, percorresse as vilas da região sul. Para quê? Para que ele elaborasse, percorresse, verificasse como é que essas vilas estavam. Então, ele chegou aqui em Curitiba, que era então a Vila Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, a nossa Curitiba, e aqui ele criou um documento, Provimentos de Correição da Vila de Curitiba. Até falam que foi ele que deu o primeiro empurrãozinho para que a nossa cidade se tornasse verde, porque ele criou documentos de urbanização, organização administrativa, jurídica, concessão de terras. Então, o que é concessão? Autorização. Eu autorizo você a ter esta terra. E a abertura de caminhos, a criação das primeiras estradas, dos primeiros caminhos. O ouvidor, Rafael Pires Pardinho, permaneceu no Brasil por 16 anos. Então, lembra? Ele foi responsável pela criação de um documento que deu os primeiros passos para a urbanização da cidade. Agora eu vou te mostrar umas fotos da atualidade da Praça Ouvidor Pardinhos. E sabe de uma curiosidade? Essa praça, antes de se chamar este nome, antes de ter este nome, ela abrigava os circos da cidade. Então era ali onde os círculos permaneciam durante as suas apresentações. Curioso, não é? A
Praça Ouvidor Pardinho também tem o CAT. O que é o CAT? É o Centro de Atividades para Idosos. Ali eles praticam e fazem ginástica, hidroginástica, caminhada orientada, alongamentos. Essa praça possui 18.170 metros quadrados e tem canchas poliesportivas de futebol, de vôlei, também tem áreas para Cooper, playground e o posto de saúde. Então, é uma praça repleta de atividades. Voltando lá na nossa história da ferrovia, você deve conhecer esse local. Este é o viaduto da João Negrão, conhecido como Ponte Preta. Ele recebeu este nome. Então, por que ele ficou ali? Pois este viaduto, ele preserva a história e ele foi tombado pelo Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, porque conta a história do bairro, conta a história da ferrovia no estado do Paraná. Às vezes a gente não dá atenção para os pontos, para os lugares. Olha como é importante preservar, contar a história. Agora eu vou te dar um tempinho para que você busque seus materiais. Você vai poder buscar o caderno, o lápis, a borracha. Se você não tiver caderno, não tem problema. Pode usar uma folha sulfite. Eu vou te dar um tempinho agora. Pegaram os seus materiais? Vamos para a atividade de hoje. Nós vamos fazer um quiz de verdadeiro ou falso. Você vai poder responder aí na sua casa e a gente vai conversar sobre as perguntas, ok? Então vamos para a primeira pergunta. O bairro do Rebouças recebeu este nome em homenagem ao presidente Getúlio Vargas. Isto é verdadeiro ou falso? Um tempinho? Já pensou? Lembrou da nossa história? Essa resposta é falsa. Por quê? O bairro do Rebouças recebeu este nome em homenagem aos irmãos Antônio e André Rebouças. Lembra disso? Agora eu vou te dar um tempinho para copiar essa pergunta e a resposta.
Segunda pergunta. O bairro do Rebouças chamava-se Campo da Cruz? Lembra? Ele tinha outro nome. Ele não era Rebouças de primeira, ele era um bairro industrial, ele tinha outro nome. Será que essa resposta está certa? Vamos verificar? Pensou aí? Verdadeira. O bairro, que hoje recebe o nome de Rebouças, se chamava Campo da Cruz. Agora eu vou te dar um tempinho para você registrar. Vamos agora para a terceira pergunta. O bairro do Rebouças está localizado na regional do Pinheirinho? Lembra, a gente fala que é regional administrativa, mas no dia a dia a gente usa o termo regional. Regional do SIC, regional da Matriz, regional do Pinheirinho. É onde abriga toda a parte de documentação, de secretarias descentralizado da prefeitura. Então, será que o bairro do Rebouças está localizado na regional do Pinheirinho? Isso é verdadeiro ou falso? Vamos ver? A resposta é falsa. Lembra onde que o bairro do Rebouças está localizado? Ele fica bem lá no centro. O bairro do Rebouças está localizado na regional da Matriz. Agora eu vou te dar um tempinho, depois nós vamos para a quarta pergunta.
Agora vamos para a pergunta número 4. No entorno da estação ferroviária instalaram-se várias indústrias que atraíram muitos comerciantes. Lembra? Estação ferroviária, o que ela atraiu junto com a vinda da estação ferroviária? Essa pergunta é verdadeira ou falsa? Vamos ver? Verdadeiro. Lembra? O bairro, né, ali no entorno da estação ferroviária, nós tivemos várias fábricas. A Mate Leão, a antiga Fiat Lux, que hoje se chama Sweet Match, a Cervejaria Atlântida, que se transformou, virou Brahma e depois virou Ambev. Então, tudo isso se instalou ao redor, ao entorno da estação ferroviária. Agora eu vou te dar um tempinho para registrar. Vamos para a pergunta número 5. O bairro do Rebouças tem uma rua chamada Engenheiros Rebouças. Será que ela tem o nome dessa rua? Lembra que eu já comentei com vocês por que o bairro recebeu este nome? Quem eram as pessoas ilustres, importantes que deram este nome? Então, os engenheiros Antônio e André Rebouças. Então, essa resposta está correta. Isso é verdadeiro. Então, assim, Antônio e André Rebouças foram os dois engenheiros que deram o nome para o bairro Rebouças e também encontramos uma rua com o nome deles ali no bairro. Vou te dar um tempinho para você registrar.
E agora nós vamos para a pergunta número 6. Quando o bairro se chamava Campo da Cruz, ele foi o primeiro bairro comercial de Curitiba. Se eu olhar essa pergunta, olha só. Quando o bairro se chamava Campo da Cruz, até aí tá certo. Ele foi o primeiro bairro comercial de Curitiba. Qual que é a palavrinha-chave que tá ali e que tá dizendo pra gente se é verdadeiro ou falso? Lembrou? Lembrou da nossa aula? Então, quando o bairro se chamava Campo da Cruz, ele foi o primeiro bairro industrial de Curitiba. Então, esta pergunta é falsa. Lembra disso? Ele atraiu muitas indústrias, né? Ele trouxe um grande desenvolvimento para a região. Então, Campo da Cruz foi o primeiro bairro industrial de Curitiba. Agora eu vou te dar um tempinho para registrar. E agora nós vamos para a pergunta número 7. O Museu Ferroviário de Curitiba conta a história das estradas de ferro no mundo. Lembra? Museu Ferroviário, Curitiba. Será que ele conta as histórias das estradas de ferro no mundo inteiro? Qual que era o destaque do nosso Museu Ferroviário? Qual que era o ponto-chave desse museu? Por que ele foi construído ali? Você lembra? Será que essa alternativa é verdadeira ou falsa? Vamos ver? É falsa, porque o Museu Ferroviário de Curitiba conta a história da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Então, lembra que eu contei para vocês? Toda a produção que acontecia aqui em Curitiba era escoada, transportada até o Porto de Paranaguá. Então, o Museu Ferroviário conta a história da ferrovia, um pouquinho do estado do Paraná, porque tem algumas peças lá dentro que contam a ferrovia no Paraná, mas ele dá destaque à ferrovia que liga Paranaguá-Curitiba. Ok? Agora eu vou te dar um tempinho para registrar.
Percebam a importância de conhecer a história do bairro, a importância de preservar os espaços. Por que a gente quer contar a história? Por que a gente precisa aprender? Porque a história, porque os espaços contam e nos ensinam. Então, olha quanta coisa a gente aprendeu nessa aula de hoje. Com isso, nós estamos aprendendo o passado e melhorando o nosso futuro. Documentos, espaços, lugares são muito importantes para a preservação da história. Viu como é importante você conhecer junto com a gente aqui no programa Linhas do Conhecimento todo este espaço, toda esta história? E agora você vai olhar para o bairro Rebouças com um olhar um pouquinho diferente quando você passar por lá, quando você visitar o bairro Rebouças. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Eu peço que vocês se cuidem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!